Fala, futuros advogados e advogadas. Tudo certo por aí? Hoje vamos mergulhar fundo em um dos temas mais quentes e recorrentes na primeira fase da Ordem dos Advogados do Brasil, o inquérito policial. A banca FGV adora esse assunto e eu garanto que, depois deste vídeo, você vai dominar todos os detalhes para gabaritar qualquer questão. Em processo penal, temos uma média de 6 questões na prova, e o inquérito policial é um dos temas mais recorrentes. Só essa informação estratégica já vale o seu like, não acha? Afinal, conteúdo gratuito, de altíssima qualidade e focado na sua aprovação, você só encontra aqui no O Habitizando. Então, já pega seu café, seu vade-mecum e vem comigo desvendar os segredos do inquérito policial. Vamos começar. Primeiro, o básico. O que é o inquérito policial? Pensa nele como a investigação preliminar, a primeira etapa da persecução penal. Ele é um procedimento administrativo conduzido pela Polícia Judiciária, que tem uma finalidade muito clara: reunir elementos de informação. E que elementos são esses? A lei é direta. A prova da materialidade do crime, ou seja, a prova de que o crime realmente aconteceu, e os indícios suficientes de autoria, que é descobrir quem provavelmente cometeu aquele crime. Então, guarde bem, o objetivo central é fornecer ao titular da ação penal, que geralmente é o Ministério Público, o material necessário para que ele decida se vai ou não oferecer a denúncia e iniciar o processo penal. O inquérito não serve para condenar ninguém, ele serve para investigar e informar. Essa é a base de tudo. Agora, vamos falar da natureza jurídica do inquérito. Um ponto que a FGV adora explorar. São 3 características fundamentais que você precisa tatuar na sua mente. Primeira, ele é um procedimento administrativo, não judicial. Isso significa que ele acontece fora do poder judiciário, sob o comando do delegado de polícia. Por não ser um processo, não há partes como autor e réu, mas sim investigado e ofendido. Segunda característica, ele é inquisitivo. O que isso quer dizer? Que não há contraditório e ampla defesa plenos como no processo judicial. O poder de decisão está concentrado na autoridade policial. Claro, o investigado tem direitos, como ser assistido por advogado, mas a dinâmica é diferente. E a terceira, muito importante, ele é sigiloso. O sigilo visa garantir a eficácia da investigação, evitando que a publicidade atrapalhe a coleta de provas. Mas atenção, esse sigilo não se aplica ao juiz, ao Ministério Público e nem ao advogado do investigado, que tem o direito de acessar os autos, conforme a súmula vinculante 14 do STF. Entendido? Administrativo, inquisitivo e sigiloso. Quem é a grande estrela do inquérito policial? O delegado de polícia. Ele é a autoridade policial que preside a investigação. A competência para instaurar e conduzir o inquérito é, em regra, do delegado do local onde o crime aconteceu. A chamada competência territorial ou ration loss. O delegado tem um poder discricionário para decidir quais diligências são as mais adequadas para cada caso. Ele pode ouvir testemunhas, determinar perícias, fazer acareações, entre muitas outras coisas. Mas atenção, essa discricionariedade não é absoluta. Existem atos que dependem de autorização judicial, como a interceptação telefônica ou a busca e apreensão domiciliar, pois afetam direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Portanto, o delegado conduz, mas sempre respeitando a lei e a Constituição. Beleza, mas como o inquérito acontece na prática? Quais são as etapas? Tudo começa com a notitia criminis, ou seja, a notícia do crime chegando à autoridade policial. Isso pode acontecer de várias formas.
através de um boletim de ocorrência feito pela vítima, por uma comunicação de um terceiro ou até mesmo quando o próprio delegado descobre o crime em suas atividades diárias. A partir daí, o delegado instaura o inquérito por meio de uma portaria. Uma vez instaurado, começa a fase de diligências, que é o coração da investigação. Aqui, a polícia vai a campo. Ouve um investigado, as testemunhas, a vítima, junta documentos, solicita laudos periciais importantíssimos, como o exame de corpo de delito. O objetivo é reconstruir a cena do crime e coletar todas as provas possíveis. Ao final, quando o delegado entende que já reuniu tudo o que era necessário, ele elabora um relatório final. Nesse relatório, ele descreve tudo o que foi apurado, mas não julga. Ele apenas indica se há ou não materialidade e indícios de autoria. E então envia os autos para o Poder Judiciário. Vamos falar de um ponto crucial que derruba muito candidato: os prazos. A regra geral do Código de Processo Penal é bem clara e você precisa memorizar. Se o investigado estiver preso, o inquérito deve ser concluído em 10 dias. Esse prazo é corrido e, em regra, improrrogável. Agora, se o investigado estiver solto, o prazo é de 30 dias, podendo ser prorrogado quantas vezes forem necessárias, desde que o delegado justifique a necessidade de mais tempo para a investigação. Fique muito atento, pois existem leis especiais com prazos diferentes, como a Lei de Drogas ou os crimes de competência da Justiça Federal, onde o prazo é de 15 dias para réu preso e 30 para réu solto, ambos prorrogáveis. E como funciona essa prorrogação? Se o investigado estiver solto e os 30 dias não forem suficientes, o delegado pede mais tempo ao juiz, que ouve o Ministério Público. Se a investigação for complexa, o prazo pode ser estendido várias vezes. Já para réu preso, a regra é rigidez. Os 10 dias são, em regra, fatais e improrrogáveis no Contribuição Patronal Previdenciária Comum. Vamos detalhar os artigos 6º e 7º do Contribuição Patronal Previdenciária. O artigo 6º lista o que o delegado deve fazer logo que souber do crime: isolar o local, apreender objetos, ouvir vítima e indiciado e realizar perícias. É o passo a passo da investigação. Já o artigo 7º fala da reprodução simulada dos fatos, a famosa reconstituição do crime, que pode ser feita, desde que não fira a moralidade ou a ordem pública. Sobre a súmula vinculante 14, a literalidade diz: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Traduzindo do juridiquês: imagine que a polícia está montando um quebra-cabeça. O advogado não pode ver as peças que o delegado ainda está procurando. Isso é o sigilo para a investigação funcionar. Mas, assim que o delegado coloca uma peça na mesa e anota no papel, o advogado tem o direito sagrado de ver essa peça. Ele não pode ser pego de surpresa com algo que já está oficialmente no processo. A FGV adora misturar essas regras. Então, leia o enunciado com muita atenção para saber qual lei se aplica ao caso. E lembre-se daquela característica que já falamos: o sigilo. O inquérito corre em segredo de justiça para proteger a investigação. E qual o papel do Ministério Público e do advogado durante o inquérito? O MP é o fiscal da lei e o titular da ação penal pública. Ele exerce o controle externo da atividade policial. Isso significa que ele pode acompanhar o inquérito, requisitar diligências e garantir que os direitos do investigado sejam respeitados. Ele não comanda a investigação,
mas a supervisiona. Já o advogado é fundamental para a defesa do investigado. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil garante ao advogado o direito de acompanhar seu cliente em todos os atos do inquérito, ter acesso aos autos da investigação, mesmo sem procuração, e apresentar razões e quesitos. A presença do advogado não é obrigatória para a validade dos atos, mas é um direito do investigado. A FGV costuma perguntar sobre a súmula vinculante 14, que garante ao defensor o acesso amplo aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório. Grave isso. Agora, a parte que vocês esperavam, vamos ver como a FGV cobra isso na prova. Uma dica de ouro: não se desespere com enunciados gigantes. A FGV tenta te cansar, mas mantenha calma. Foque no núcleo da questão, pois geralmente ela cobra o conhecimento básico ou a literalidade da lei. Por exemplo, uma pegadinha clássica é dizer que o juiz ou o promotor podem presidir o inquérito. Errado, quem preside é o delegado de polícia. Outra é afirmar que o inquérito é indispensável para a ação penal. Também é falso, ele é dispensável. Se o MP já tiver elementos suficientes por outros meios, ele pode oferecer a denúncia diretamente. A banca também adora criar cenários onde o delegado arquiva o inquérito. Lembre-se, o delegado não pode mandar arquivar o inquérito. Apenas a autoridade judiciária, a pedido do Ministério Público, pode determinar o arquivamento. Outra questão comum é sobre o valor probatório. As provas produzidas no inquérito, por si só, não podem fundamentar uma condenação, pois não foram submetidas ao contraditório judicial. Elas precisam ser confirmadas em juízo. Fique de olho nessas nuances. Para fechar, vamos fazer um resumão e te dar as dicas finais. Inquérito policial, procedimento administrativo, inquisitivo e sigiloso, presidido pelo delegado de polícia. Objetivo: apurar materialidade e indícios de autoria. Prazos: 10 dias se o réu estiver preso, 30 dias se estiver solto, conforme o Código de Processo Penal. Objetivo: apurar materialidade e indícios de autoria. Prazos: 10 dias se o réu estiver preso, 30 dias se estiver solto, salvo disposições especiais. O delegado não arquiva o inquérito e seu relatório não vincula o Ministério Público. E a dica de ouro: leia com atenção o artigo 4º ao 23 do Código de Processo Penal. Todo o essencial está ali. E não se esqueça da súmula vinculante 14. Dominando esses pontos, você estará muito mais seguro para enfrentar a prova da Ordem dos Advogados. E para facilitar sua revisão, preparei este quadro resumo com os pontos fundamentais. Vale a pena tirar um print agora e pregar na parede do seu quarto. Leia sempre que passar por ele, até que essas informações entrem na massa do seu sangue. Além disso, não pare por aqui. A resolução de questões é o que vai consolidar seu conhecimento. Pratique muitos exercícios sobre inquérito policial para chegar afiado na prova. Advogados do Brasil. Espero que essa aula tenha clareado tudo sobre inquérito policial. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder. Estudar para a Ordem dos Advogados do Brasil é uma maratona, mas com foco e o material certo. A sua aprovação vem. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhuma dica e compartilhar com seus amigos de estudo. Um grande abraço e até a próxima.